Realmente a minha política é sobre algo que positivamente distorça o tempo, que não oxide, que não seja afundado, porque não era superficial. Algo que faça parte do mar. Sabe? Metaforicamente falando, mas vem comigo, mano. Você entende? Você entende o que eu quero dizer? Algo que faça realmente sentido. Saúde, um salve para quem me conhece e também para quem ainda vai conhecer. Aproxime-se, aproximem-se, aproximem-se. O tempo afunda o que é superficial. Eu não sou nenhum cientista, mas eu tenho pra mim que, até quimicamente falando, me corrija aí nos comentários, desde já se eu estiver errado, mas aquilo que fica na superfície do mar deteriora com o tempo e afunda. Metaforicamente falando, isso me leva a pensar no quê? O tempo, seja ele ilusório ou não, ele me dá a sensação de que ele é uma ferramenta, não sei se divina ou qualquer outro nome que possa ser dado pra isso, mas eu tenho pra mim que ele é uma ferramenta que faz se cair as máscaras. E hoje, no dia de hoje, eu estava tendo uma conversa com uma pessoa específica do meu ciclo e através de umas reflexões de situações pessoais que aconteceram em tempo real, assim, no improviso, eu pensei como pode o tempo ser tão perspicaz, ágil ou útil no ofício de mostrar a realidade das coisas, mostrar a verdade, de fazer cair as máscaras. E aí eu pensei, no meio dessa conversa, onde era sobre pessoas que deduzem ou se mostram uma coisa, prometem algo e com o tempo isso se revela que era talvez uma mentira, uma farsa, nem sempre mal intencionado, mas a pessoa se enganou em uma própria promessa. E eu vejo isso acontecer frequentemente, vejo isso na minha vida mesmo acontecer. Às vezes eu prometo uma coisa pra mim e com o tempo essa promessa se mostra uma mentira. E aí, na mesma situação, com o tempo, eu me deparei no primeiro livro que eu li na vida, que se chama A Harmonia Oculta. O primeiro livro depois de adulto, claro. Os poucos livros que eu li me trouxeram muita coisa, me agregaram bastante. E esse livro é de Osho, um grande, eu diria um filósofo, um pensador oriental, que já é desencarnado. E nesse livro ele meio que disserta, ele passeia sobre fragmentos de Heráclito, algumas palestras desse misterioso pensador do passado que nem se sabe se ele realmente existiu. E, na minha opinião, é como se fosse a Bíblia. Se existiram os fatos dali ou não, meio que tanto faz para mim. O que importa mesmo e se faz muito presente na minha mente referente a tudo isso é os princípios que existem ali. Ou seja, se as histórias não existiram, seja da Bíblia ou qualquer outra, tá? Se elas não existiram, uma história que você acha legal, se é uma mentira, você descobre. Veja bem, que interessante. Alguém criou essa história. Ou seja, isso saiu da mente de alguém. Então existem princípios ali que passaram pelo canal humano de alguém. Isso é incrível, porque na mente, no plano das ideias, isso já existiu de qualquer forma. Inclusive, nesse livro, A Harmonia Oculta, onde Osho passeia sobre essas palestras de Heráclito, onde existem pequenas estrofes. Heráclito era bem sucinto, bem objetivo nas palavras, mas dentro de poucas frases existem muitos enigmas. Então, para você que não curte, não é a favor de enigmas, nem vai fazer muito sentido e tá tudo bem. Mas eu adoro o teor enigmático da vida. Para mim, tudo que eu tô olhando aqui ao meu redor, entre coisas organizadas e coisas bagunçadas, ao mesmo tempo eu começo a pensar na minha vida, qual é a relação de tudo isso. Porque eu estou aqui, porque eu me encontro na situação a qual eu estou, porque existem coisas que eu queria estar experienciando e outras que não, o que me faz estar onde eu estou, basicamente é isso. Me faz bem pensar sobre isso. Por isso que eu começo esse tema já numa metáfora que é essa: o tempo afunda o superficial, inevitavelmente. Fora que o mar, ele carrega mistérios gigantescos em todos os sentidos. Dizem que a gente conheceu pouco do mar ainda, né? Independente se foi pouco ou muito, do pouco que a gente já descobriu, então tem muita coisa interessante a se pensar. E é incrível como, pelo menos na minha realidade, acredito que na sua também, muitas coisas que pareciam ser não são. Talvez você se identifique. Muita coisa que eu achei que
na data de hoje estaria presente na minha vida não está mais. Muitas coisas que foram promessas. O que me faz pensar que eu citei o livro, devaguei no assunto e não falei sobre a real questão, que é dentro desse livro existe uma dissertação sobre a promessa ser uma mentira. Heráclito fala sobre a promessa ser uma mentira. Foi o primeiro lugar onde eu vi se falar sobre, e é um pensamento muito desafiador, muito provocativo, porque as promessas, na minha perspectiva, são presentes na maioria das coisas. A gente promete as coisas, a gente promete coisas para as nossas mães, para os nossos pais, para os nossos filhos, netos. Para as pessoas que a gente ama, a gente promete coisas. Eu prometo que eu vou te fazer feliz, eu prometo que semana que vem eu vou fazer aquilo para você. Eu prometo que eu vou ser melhor. Mas para pensar como a promessa realmente é uma mentira. Por quê? Porque a gente não tem poder algum sobre o amanhã. Se eu tô falando com vocês aqui nesse momento e no meio da gravação, sei lá, cai um meteoro na Terra, eu prometi para vocês que amanhã eu vou soltar um vídeo, é uma mentira. Não é uma mentira intencional minha. Tipo, não tô faltando com a minha índole, mentindo pra vocês que eu vou soltar um vídeo amanhã e não solto. Não é sobre isso. É sobre a gente não ter o controle sobre o tempo cronológico mesmo do amanhã. A gente não sabe se o que a gente pensa sobre o amanhã vai existir. Então, como eu te prometo alguma coisa? Chegaria a ser uma ofensa. É bonitinho a minha intenção. Eu prometo que eu vou te fazer feliz. É legal. Eu adoro isso. Quando me prometem coisas, eu acho legal. Mas aí eu me pego pensando nessa âncora. Eu abri minha mente para muita coisa. Isso eu procuro prometer menos. Me fez sentido. Eu não sei se faz para você. Inclusive, se você se sentir convidado a isso, como é a própria pauta de existência desse projeto aqui, desse tipo de vídeo, é isso. Se sentir convidado a se aproximar de mim, de você mesmo, de si e dessa situação que a gente cria aqui. Uma conversa natural. Onde eu tô aqui, cheio de defeito, pensando, nesse caso, no improviso, sobre algo que pra mim fez sentido. Na data de hoje, já resolvi falar sobre. Então, te convido a isso, né? Caso se sentir convidado mesmo, fale sobre. Me ajude a pensar mais, a melhorar também. E talvez, se agregar alguma coisa pra você, aí é sensacional, eu já ganhei o meu dia. Ou alguns deles. Mas enfim, a promessa... Pra mim, depois disso, ela tem outra cara, ela tem outra face. Eu procuro não ser cruel nas palavras, mas falar isso para as pessoas ao meu redor. O quanto que, lindamente, a promessa talvez o berço dela seja a insegurança. Ou a vontade do controle, o que, através do estoicismo, seria uma coisa quase que, pelo pouquíssimo que eu sei, é uma coisa quase que inexistente, fora de si. Ou seja, de nada temos controle fora nós mesmos. E olhe lá, né? Se a gente tivesse controle sobre nós completamente, ninguém talvez escolheria ter uma doença ou perder um ente ou ter prejuízos. Seria sempre mil maravilhas. Mas aí aonde existiria o contraste, né? Parece que Deus ele tem uma lei irrefutável. Até ele está sob. Sob esta lei. Dá a impressão que eu tenho. E aí quando eu falo ele, eu estou personificando Deus, mas é metaforicamente, porque inclusive, coincidentemente, nesse mesmo livro, eu passei a entender Deus de outra forma, porque nele se pauta um erro cometido pela nossa humanidade desde os tempos remotos, da origem das coisas. A gente tem o costume de pensar Deus, pensar algo divino como alguém que está nos vendo. Todas as religiões quase, né? Praticamente falando, a gente personifica Deus. E eu entendo, porque é legal para nós, porque nos aproxima, dá um achego legal. Já pensou a gente ser olhado por Deus como um cara, a gente deita no colo de Deus, como até mesmo muitos cânticos evangélicos ou de outras religiões falam sobre o divino como algo que nos aconchega e tal. E é legal, é romântico. Já pensou Deus olhando para nós assim, vem cá, filho, deita no meu colo, que legal, que bonito ser olhado por Deus tão especialmente. Mas se você parar para pensar, Deus é Deus, independentemente de religião, como é tratado nesse livro, porque seria um erro a gente personificar ele. Porque o humano, nossas decisões humanas, elas são pautadas sempre em cima de coisas egóicas, mesmo sendo na pureza ou não. É sempre em cima de algum tipo de vontade do ego. E Deus não, na minha concepção, somado ao que eu vi nesse livro, Deus é imparcial.
Nesse livro é falado sobre a permissão, como Deus é a guerra e é a paz. Como a beleza aparente seria inferior à oculta. Inferior no sentido de, não de melhor ou pior, tá? Como se a harmonia mesmo existisse no oculto, naquilo que para nós é de repente estranho ou enigmático. Por que existe a guerra então não existe Deus? Porque Deus não poderia deixar tantas pessoas sofrerem, passar fome, ou seu cachorro morreu. Por que Deus deixa isso acontecer? Não faria tanto sentido, mas se a gente para pensar Deus como, talvez como a física quântica enxerga, que seria o átomo, pelo menos é o que eu entendo do que eu vi da física quântica, né? Como um ignorante que eu sou. Mas se a gente vê Deus como um átomo, a gente entende que ele é o vento que separa essa câmera de mim. Ele é a calça que eu visto, o relógio pelo qual eu me direciono na hora. Cada partícula existente nas coisas, ela tem uma reação física, química, biológica. Então, como que Deus não mora nisso? Se existe uma bactéria, quando eu faço assim nessa cadeira, eu passo aqui, eu passei algo dessa cadeira para cá, se eu espirrei, eu tossi na minha mão, sendo que eu tô com algum tipo de doença. Aí eu ponho a mão aqui, eu tô deixando alguma coisa aqui na cadeira. Aí outra pessoa pega e põe a mão na boca depois, ela pegou isso. Como que isso acontece fora dos nossos olhos? Porque a gente não tá vendo, eu não enxergo esse vento, o que separa nós dois aqui. E como que eu tô me comunicando com você à distância, assim? Como você tá vendo esse vídeo? Que mágica que é essa que acontece? Se eu volto pros tempos primórdios com um celular ou com esse vídeo aqui, eu sou um feiticeiro, né? Porque isso não existia em tempos antigos. Então falar sobre Deus de uma maneira específica hoje ainda é um tabu, se parar para pensar, como era antigamente. Não igualmente um tabu, mas ainda é um tabu de várias maneiras. Se a pauta for principalmente religião e não espiritualidade, né? O que para mim depois, não só desse livro, mas também de palestras específicas que eu assisti, tive a honra de poder me deparar com elas no caminho, se torna um pouco crucial diferenciar espiritualidade e religião. A religião é um religare, né? E eu já vi da boca de um rapaz, através da internet, o Eduardo Marinho, não sei se você conhece, mas para mim é um grande ser humano. Acho que é um bom título. Esse grande ser humano, eu ouvi ele falar que não tem como se religar com algo do qual a gente nunca se desligou. Minha mente fez assim quando eu ouvi ele falar disso. Caralho, realmente, né? A religião talvez ela... Eu não sei o que Jesus pensaria disso, mas talvez ele mesmo tivesse essa pauta de que não é necessária a religião. Tendo em vista esse pensamento e esse livro, talvez o próprio evangelho tenha sido um fracasso. Assim como todas as outras religiões, talvez. Mas desconsiderando que tenha sido um fracasso, pensa que ajuda muita gente, me ajuda. Me ajuda. A religião me ajuda, sabe? Então, independente se eu estou me religando com algo que eu nunca me desliguei, é uma coisa que me dá um choque de realidade. E usando a metáfora de ligar, usando a energia como metáfora, às vezes já aconteceu comigo de eu tomar um pequeno choque, daqueles que, no caso numa raquete, por exemplo, de matar pernilongo, dá um choque meio que a gente se mantém, se permanece ileso, mas dá essa reação que eu tive aqui agora, um ligar, né? Dá um choque de realidade, literalmente. Você fala, opa! Dá um susto, né? Se o religar, a religião for isso, me serve muito, me ajuda, me lembra. Eu acho que o religar é sobre lembrar de onde que a gente veio. Talvez a gente esteja aqui em terra justamente para isso. E isso é uma coisa que eu acredito que o tempo não afunda, porque não é superficial. Talvez a gente esteja nesse plano justamente para ter a oportunidade de voltar, de ter uma experiência legal aqui na Terra. E que experiência, né, mano? Que experiência estranha. Às vezes eu me pego... Eu tenho vivido uma fase onde eu contesto Deus. Eu contesto bastante. E não Deus homem, branco, velho, punidor. Eu contesto a espiritualidade e a força divina sobre o porquê que a gente se permite vivenciar esse planeta dessa forma. Tão evoluído, tão lindo, tão maravilhoso, tão perfeito naturalmente, com tantas riquezas naturais, uma vasta imensidão de recursos, ao mesmo tempo tão retrógrado. Parece que eu estava conversando com
com um mano, junto com a rapaziada, esses dias eu tive a oportunidade de falar o que já parou pra pensar. O que aconteceu foi o seguinte, um brother matou um inseto daquelas, não é centopeia, mano, não tá vendo o nome agora na mente. Mano, aqueles bichinhos que tem várias pernas e você toca, toma um choque. Fugiu da mente agora o nome, se você lembrar já põe nos comentários aí. Esse bichinho tinha vários em volta, assim, não tantos, mas tinha alguns. Aí ele, pum, era onde ele ia sentar. Pá, matou. Olha que coisa que eu penso. Caralho, mano, o ser humano é engraçado, a gente não gosta de nada, né, mano? Para pra pensar, eu tô num lugar aqui, que além desse cenário ao meu redor, construído aí por nós, porque não foi só por mim, tem estruturas, teto, tem luz, tem tudo isso. A gente parece que na natureza, se você parar pra pensar nisso, a gente não se dá com nada. Se eu tô do lado de um leão, a gente não se dá bem. Se eu tô do lado de um inseto, a gente não se dá bem. Tem alguns insetos, alguns animais que não nos fazem mal. Tipo um cachorro, uma borboleta. Fora quem tem medo das coisas, mas tá tudo bem. O resumo é o que? A gente não pode só existir como os animais fazem. E ainda assim os animais, eles têm as questões entre si, eles têm a fauna e a flora, eles têm a cadeia alimentar. Então, a paz para nós parece que é diferente do que é para eles. O resumo da história é essa que eu quero trazer. A gente nunca tá em paz com a natureza, parece que a gente não é daqui. Aí teriam aqueles que vão trazer pautas de interferência alienígena, ou interferência divina em algumas questões que nos inseriram na Terra, como se aqui não fosse o nosso lugar. Enfim, independente das milhares de teorias que possam ser, as quais eu vejo muito sentido, não só nas espiritualistas, mas também como nas ufológicas, eu realmente, a real é essa, eu não sei. Eu não sei de onde viemos, eu não sei se a gente é daqui mesmo, se se a gente é uma evolução do macaco, eu não sei. Realmente eu não sei. A única coisa que eu sei, eu vejo é o quê? Passou uma barata ali, eu não vou dormir na minha cama ali de boa. Isso é fútil. Porque de acordo com a minha perspectiva divina, eu sou aquela barata também, sem chapação. Presta atenção nisso que eu tô falando. Partículas que existem nela, quimicamente falando, fisicamente falando, existem em mim, de alguma maneira. Ela tá pisando o mesmo chão que eu piso. Ela tá compartilhando comigo a terra. Mas não, eu sou superior a ela, eu mato. Aí eu penso assim, não, se eu tô no habitat de um leão, ele me mata. Seja pela fome ou seja pela defesa. Mas não tão necessariamente igual a gente mata. Faz diferença pra você? Porque os animais matam a gente também, mas a gente isso eu conheci já num outro, talvez o segundo livro que eu li depois de adulto, eu não tenho certeza, mas é um livro de Dalai Lama, que eu gosto das pautas budistas, me fazem sentido e eu aderi bastante pra minha vida. Tenho até tatuagens referente a. E aí, nesse livro, era um livro de bolso, inclusive, talvez era o livro da sabedoria o nome, não me recordo, mas enfim, nesse livro se pautava uma questão que é o seguinte: o ser humano tem um diferencial, que é a senciência. A senciência é como se fosse a nossa atividade de raciocínio, o nosso pensar. Um cachorro, ele tem o pensamento. Não sei em quais termos científicos se enquadra isso, e também tanto faz nesse sentido aqui que eu tô dizendo. Mas você entende que ele pensa. Você faz, ei, Toby. Aí ele olha. E ele até obedece várias paradas. Ele é inteligente. Mas ele não pensa no que vai acontecer amanhã. Ele, eu não vou comer essa ração agora que meu dono deixou, porque eu preciso manter um certo teor calórico no meu regime alimentar. Tipo, ele não tem esse raciocínio. E a gente, é uma dádiva, né? Que a gente tem, é o pensar, esse raciocínio. Só que ao mesmo tempo, esse raciocínio faz a gente acabar com tudo. E é a nossa bênção. Sei lá se isso vem do Éden, do fruto do conhecimento, eu não faço ideia. Eu só sei que Deus, como ser, não é otário. Não é otário. As coisas são... Eu não sei se a palavra planejadas é ideal, mas as coisas são uma grande orquestra. Eu não vejo besteira nisso. Principalmente como as coisas têm sido. Eu não acho que as coisas são coincidência. Eu acho que existe, ao invés de só caos, eu vejo ordem. Eu vejo ordem. Mesmo nesse caos, onde me leva a pensar na questão desse livro que dizia, é até uma pauta meio bem provocativa, mas que Deus é a guerra e Ele é a paz. Porque realmente, como que Deus, com toda a sua grandeza, Ele não permite que as pessoas passem fome? Deus é burro? Ou não, Deus ele gosta de ver a gente sofrer. Ok, eu não acredito nisso, mano. Não faz sentido nenhum pra mim.
E também não acho que se resume na explicação do karma. Ah, você paga o que você deve, nesse sentido assim. Não é bem assim na minha concepção. Eu acredito na teoria do caos, como as coisas estão entrelaçadas e como a gente também tem uma responsabilidade coletiva, bem como individual. O que eu faço pra mim, como eu já falei em outro vídeo, na vida, eu jogo um lixo na rua, ele pode não interferir na minha jornada nesse momento, mas de alguma forma eu acredito que vai me gerar uma colheita. Eu acredito que isso nem é tão espiritual. Eu acho que, na verdade, eu diria que é espiritual, mas não querendo trazer para esse termo, eu diria que é até científico. Porque eu vejo uma dança entre ciência e espiritualidade, né? Tem gente que não vê e tá tudo bem também, e pode até não existir essa dança, para mim tanto faz. Eu só sei que pensar assim me transforma numa pessoa melhor. Como? Agindo mais da hora, mano. E eu acho muito interessante eu não querer pilantriar com o mundo ou com o meu entorno só pelo fato de que eu vou ser punido. Porque se eu não faço merda só porque eu vou ser punido, na minha humilde opinião, eu já tô fazendo uma merda com a minha vida. Porque só não fazer merda porque eu vou ser punido, caralho, que egoísta, né? Cê é louco, que egoísta. Só porque Deus tá olhando, eu não vou roubar. Caralho. E se Deus for tirar umas férias? O que talvez na minha concepção fosse bem merecido, né? Vai lá, tira umas férias, a gente se garante. Se Deus precisasse, né, de férias. Não seria legal da nossa parte? Trazer no peito isso? Mas não, se Deus ativo, 100% all time, todo o tempo, a gente já faz o que faz. Nossa, se Deus for tirar férias, já era. Ele volta, não tem terra, a gente virou poeira estelar. Literal, né? Porque bombas atômicas existem e regem a nossa política. E a gente discutindo se é direita, se é esquerda. E o centro só recebendo, né? Não o centro político, o centro que você me entende. Porque, na minha opinião, essa balança nossa atual política, ela, na visão micro, né, na visão mais próxima da nossa realidade, pode ser trazido enquanto a gente tem falhado conosco mesmo. Como que eu tenho falhado, por exemplo, na tentativa de criar uma boa comunicação com aqueles que eu amo 100% do tempo. Mas não me pesando por isso, ou me colocando para baixo, mas o quanto que eu gostaria de uma comunicação X e eu atinjo o Y. Aí eu vou e acho que o meu posicionamento político tá certo. Mas para pensar, se eu não organizar as coisas dentro da minha casa, como que eu quero achar o que um político deve fazer? Deve ser tão interessante você presidir a sua própria vida, você gerenciar tudo o que acontece de maneira excelente. Olhar para o redor da sua vida e falar, não só financeiramente, não só espiritualmente, não só socialmente, não só relacionalmente, de todas as maneiras, dançando juntas. Falar, eu sou um sucesso. Mental, emocional, físico, energético, de todas as categorias. Aí sim, eu paro e olho, ó, dito que tudo na minha vida, não só na minha perspectiva, está ok, é real, com provas e situações que mostram que eu sim vivo uma parada saudável, 100%, sem adicções, sem necessidades externas, no sentido de ser escravo de algo, porque necessidades externas fisicamente nós temos, mas quanto mais necessitamos das coisas ao redor, a gente se vê escravo disso. Então, se eu me olho e falo, não sou isso, eu tô totalmente saudável, agora sim, olha que legal, vamos nos posicionar politicamente, ser ativista, falar sobre o que realmente está errado, certo? Da hora. Enquanto isso, como é talvez para você ou para algumas pessoas seja utópico, enquanto a gente não se acerta, a gente vamos discutindo, é importante. Mas assim, criticando o próximo, né? É uma coisa que o tempo afunda, porque é superficial. Já pensou que legal eu votar num presidente e esse presidente ser eleito e ele transformar totalmente o meu país para melhor, não só na visão interna, mas também para todos os outros países do mundo, ser um grande exemplo. Aí para pensar que orgulho, né, de ter votado nesse presidente. Você já viveu isso, irmão? Você que tá vendo? Mas eu tô falando assim, realmente, você já viveu isso? Porque eu vou ser sincero. Uma coisa que me fez não acreditar em nenhuma urna é isso. Eu acho legal e responsável a gente, eu acho legal e responsável a gente ter um posicionamento político e
rogar por ele, procurar ter uma índole política legal, escolher conscientemente quem direcione nossa caminhada como um coletivo, mas eu não vivenciei uma realidade onde, nessa vida, eu me senti representado por algum político. Isso é meio vazio pra mim, porque eu mesmo não tenho vontade de ser um político. E aí eu penso assim, então como que eu faço? Em quem eu jogo a culpa? Sendo que a extinção da culpa é o início para o progresso moral, de acordo com Marco Aurélio, um dos pilares do estoicismo que também me faz muito sentido. Mas a gente não se aprofunda nisso. O legal é escolher um lado. E veja bem, olha que legal, eu acabei abandonando o time, eu não torço para nenhum time, acabei não me enxergando existente na direita ou na esquerda. Também esse tal centrão, sinceramente, eu nem sei o que é. E eu não tô largado politicamente. A minha política é sobre algo que positivamente distorça o tempo, que não oxide, que não seja afundado porque não era superficial. Algo que faça parte do mar. Sabe? Metaforicamente falando, mas vem comigo, você entende? Você entende o que eu quero dizer? Algo que faça realmente sentido. Eu tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas que estão fora do país e elas dizem que alguns países, né, enxergam a gente como um povo bem dividido nesse momento. O Brasil tá bem dividido. Os caras de fora sabem isso. A gente tá muito dividido. Tudo é A ou B. Na minha opinião, como eu já escrevi numa canção, é cidadão contra cidadão. É o jogo que eles usam para dominar o país. Porque enquanto tem esse reboliço, eles vão se organizando do lado de lá, mantendo as riquezas deles. Porque isso é um império ainda. Por mais que seja uma república, né? Independência ou morte. E não tô vendo ninguém independente. Eu tô vendo lutas sendo cravadas e o mundo evoluindo, mas como se fosse uma evolução de grampo. Não só no Brasil isso, tá? Guerras se cravando, cibernéticas ou físicas, né? As duas. É ridículo, isso é ridículo. A gente tem sido um pouco ridículo, tá ligado? A gente tem sido muita coisa. E é necessário falar sobre. O que a gente faz com o nosso tempo? E o quão fiel e sinceros a gente tem sido com as promessas que a gente tem feito, não só pra nós, mas pros outros. Porque o tempo afunda o que é superficial. Ele deteriora. Tanto que o mar parece que vence qualquer coisa, né? Se ele quiser armar aquela tsunami, ele quiser, né? Como se fosse um ser único, com vontade. Mas enfim, se as coisas corroboram para que aconteça um grande tsunami, boom, acabou toda a nossa grandeza. Tudo que eu tenho de dinheiro naquele local guardado fisicamente, ou se o banco no qual eu guardo minhas finanças está lá, já era. Um terremoto acaba com isso. Então, o quão fúteis nós somos. Para hoje, o meu pensamento a querer compartilhar era basicamente isso. Eu espero que faça algum sentido para você ter pensado nisso comigo. É uma honra que você esteja aqui ouvindo até agora. Eu me sinto realmente muito feliz por poder compartilhar isso. Me agrega pra caramba me ouvir falando sobre, porque eu acabo compreendendo erros e compreendendo acertos. Tanto na fala quanto na experiência. Conforme eu vou passeando sobre os pensamentos, lembrando do que eu acho, do que eu não acho, eu vou reparando e vou me reformulando. Eu espero que isso para você sirva como uma aproximação de si mesmo, principalmente, uma aproximação consequentemente de mim e uma aproximação disso, uma aproximação do agora. Saúde. Um salve para quem não me conhece, um salve para quem já. Um salve para quem vai conhecer. Aproxime-se. Todos os direitos reservados.